qual pão? Agora a gente vai fazer um pão que ele é meio integral, meio de farinha branca, com uva passa e noz, gente. É uma coisa muito gostosa. E sofisticado, né? Sofisticado e tem bem cara de pão integral, assim. É muito bom pra comer com patê, com queijo, presunto. No fim do dia, gente, é muito bom demais. E não é muito mais difícil? Não, esse pão é um pão bem fácil de fazer, gente. Eu até já separei aqui os ingredientes pra facilitar. Vamos lá, explicar pro pessoal. Então aqui a gente tem 1.150 gramas de farinha branca, 700 de farinha de centeio, que você pode usar farinha de integral também ou farinha de centeio. Gente, pra quem não sabe, sempre quando você usa farinha integral, ela é um pouquinho mais dura do que a farinha de centeio. Tá. Por isso que eu tenho uma tendência a usar para pães que eu quero que fiquem moles, mais farinha de centeio do que farinha integral. Tá. Só pra vocês entenderem. Aí tem aqui 1 litro de água. Tem 35 gramas de fermento biológico e 35 gramas de sal. Tá. Então o que a gente vai fazer? Dissolver o fermento agora, que a gente já pode ir fazendo. Então, ó, colocamos a farinha branca, aqui a gente tá colocando o sal, o fermento, a farinha de centeio. Aí aqui a gente tá botando a água. Muito legal, gente. E agora? Então, é só dar uma picadinha nas nozes, aí a gente mistura também lá junto com a massa. Tá bom. Né? E aí bate 1 minuto só pra misturar. E aí deixa a massa descansar até ela crescer um pouquinho também, uma meia hora. E depois a gente já pode fazer a forma do pão. Colocar no forno. E aí tá pronto. Assa, né? Mais ou menos 25 minutos, meia hora. Tá. E fica pronto. Então, pessoal, o nosso pão meio integral, meio de farinha branca com uva passa e nozes, a gente deixou aqui embaixo desse plástico para não ressecar, para poder terminar o processo de fermentação dele. Então agora que ele tá bonitinho, nós vamos colocar para assar a 180 graus para começar, com um pouco de umidade no forno, porque a umidade vai dar crocância. Para quem não sabe, gente, quando você está assando um pão que você quer que fique uma casquinha crocante, você coloca um pouco de umidade no forno, ou numa travessa de banho-maria, ou em fornos mais sofisticados que já tem um vapor que vai. O nosso forno, no caso, tem vapor. Então a gente vai colocar ele para assar e daqui a pouco a gente continua para ver como é que ele vai estar reagindo no forno, tá? Um beijo para vocês. Pessoal, para quem não conhece o processo de colocar vapor no pão, observa, vocês vão escutar um barulho e vão ver que o pão vai ficar mais brilhando. Então vamos lá, ó, 1, 2, 3. Conseguiram ver que até aqui, ó, no vidro é que tá difícil de filmar, mas tem umas gotinhas de água, tá vendo aqui, ó, que vem do vapor que a gente colocou no pão, entendeu, pessoal? Então esse é o processo inicial para deixar a casca dele bem crocante. E aí você deixa ele no começo assando numa temperatura bem alta, como 180, 190, 200 graus. E assim que ele começar... Eu tô olhando aqui, gente, olha só que coisa mais linda. Tá muito bonitinho, dá pra ver o vapor, dá pra ver, tá vendo como tá brilhando? É o vapor, gente, é a umidade em volta dele. E aí você deixa nessa temperatura mais elevada durante mais ou menos 10 minutos. E depois você abaixa para uma temperatura como 160 graus e vai assar mais provavelmente 20 minutos. Aqui, ó, vocês estão vendo até a água fervendo aqui, gente, olha. Que dá pra ver como tem umidade, né? Não se esqueçam jamais de
de quando ele sai do forno, colocar ele em cima de uma grelha, como vocês estão podendo ver, para o pão não ficar úmido embaixo. Então a dica é essa. Um beijo para vocês e tchau!